Oi, pessoal, tudo bem? Olha, que saudade, né? Tanto tempo a gente sem dar aquele abraço gostoso, ter aquele convívio que a gente tá no DNA da nossa igreja, né? Então, hoje na devocional, eu vou estar comentando uma coisa muito interessante, porque faz parte de toda toda a verdade sobre o que passa na vida de todo o cristão, aquele que se torna cristão, né? Que não conhece Deus e passa a conhecer Deus, né? Então, essa devocional, a gente vai usar essa parábolazinha aqui, né? Que é a ponte para a vida eterna, né? Então, eu espero que vocês entendam, que eu me faça entender, né? Porque essa parábola está na vida de todo cristão, né? Então, quando ele não conhece Deus, está na morte. E aí ele passa a conhecer Deus, ele vai para a vida eterna. E isso, como é que ele vai fazer, né? Então a gente usa a parábola da ponte, né? Então a gente passa da ponte, né? A gente sai da morte, usa a ponte e vai para a vida com Deus. Vamos ver essa. Espero que vocês gostem, que eu me faça entender, ok? Vamos lá. O propósito de Deus: ser honrado e servido. Deus criou o ser humano para honrar, servir e manter comunhão com Ele. A Bíblia diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 16:11. O problema do ser humano: pecado. O ser humano escolheu pecar contra Deus, em vez de servi-lo. A Bíblia diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. O que significa pecar contra Deus? O pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João 3:4. Nós pecamos quando fazemos o que Deus nos mandou não fazer, ou quando não fazemos o que Deus nos mandou fazer. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, de 10 a 12. O castigo do pecado, a morte. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23.
Quando o ser humano decidiu desobedecer a Deus, o resultado foi a morte. O significado básico da morte é separação. A Bíblia ensina que há 3 tipos de morte ou separação causados pelo pecado. Morte física separa a alma da pessoa, do corpo dela. Hebreus 9, 27. Morte espiritual separa uma pessoa de Deus. Efésios 2, 1. Morte eterna separa tanto o corpo quanto a alma da pessoa de Deus para sempre. Apocalipse 20, 15. Então, como podemos ter vida eterna? Ao longo dos tempos, pessoas têm tentado, de várias maneiras, ganhar ou merecer a vida eterna, mas a tentativa falhou. A Bíblia diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Tito 3, 5. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. O pagamento de Cristo, nosso substituto perfeito. Jesus Cristo, o Filho perfeito e sem pecado de Deus, foi enviado pelo Pai para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Ele fez isso ao morrer na cruz em nosso lugar. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro 3, 18. Então, como atravessamos a ponte para a vida eterna? Nosso perdão. Confiar em Cristo. Como atravessamos a ponte para a vida eterna? Precisamos confiar somente em Cristo, como nosso Senhor e Salvador. O próprio Jesus diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a vida, e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Para ter a vida eterna, você precisa se arrepender dos seus pecados e colocar toda a sua confiança somente em Jesus, como a única esperança de vida eterna. A Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Atos 16:31. Pois isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36.
A promessa de Deus, vida eterna. Jesus Cristo disse: em verdade, vos ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Este versículo tem uma promessa com 3 partes. A pessoa que crê, 1, tem a vida eterna. 2, não entra em juízo. 3, passou da morte para a vida. Para ser salvo, você precisa: 1, admitir que você pecou contra Deus e pedir perdão a Ele. 2, crer em Jesus. É o Filho de Deus que morreu por você na cruz e ressuscitou. 3, parar de confiar em qualquer outra pessoa ou coisa para ser salvo e colocar toda a sua confiança somente em Jesus. 4, clamar a Deus e pedir que Ele te salve dos teus pecados, por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Muito bom, né, irmãos? Puxa vida. Eu acho que essa foi uma situação assim mais legal na minha vida, né? Uma coisa assim, eu passei por essa ponte, acredito que a gente, olha, nós precisamos entender que por mais a gente sempre faz, a gente quer buscar agradar a Deus, né? A honrar a Deus e tal, mas nós somos carne e osso e nós sempre temos uma coisa e outra que não agrada a Deus. E por quê? Porque nós somos seres humanos, nós pecamos, né? Então é importante termos isso na consciência, né? Que somos pecadores, e para que isso seja sempre lembrado e que a gente possa estar de acordo e agradar a Deus, né? Pedir sempre o perdão todos os dias nas nossas orações matinais e aquelas as noturnas antes da gente ir dormir, né? Eu creio que a maioria de nós praticamos temos esse costume, né? Então, por quê? Porque reconhecer sempre qualquer tipo de erro que não agrade a Deus. E aqueles que passa imperceptível, né? Tem aqueles momentos que se passa imperceptível, que a gente faz as coisas e no momento não percebe e tal, e às vezes na hora que a gente faz uma recapitulação do que foi o nosso dia, nós dizemos, puxa vida, caramba, eu fiz aquilo, fiz sem querer, mas aquilo não vai agradar a Deus, não agradou, então vamos orar, vamos pedir perdão. Tá ok? Eu acho que foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado disso daí. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, nosso Pai querido, que o Senhor nos proteja, que o Senhor possa estar sempre no nosso lado, pedir para o Senhor que a nossa conduta seja sempre a melhor possível ao seu olhar, Senhor. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos orientado com a sua palavra, e esperamos
que essa noite tenha sido uma noite especial para quem viu essa colocação da ponte para a vida eterna. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer por tua proteção e pelo teu amor por nós, Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém.